coração a toda a família wesleyana, onde fomos honrados de uma maneira extraordinária. Eu e a minha família, fomos presenteados e a gente ficou bastante constrangido no sentido bom da coisa, não é? Quero agradecer de coração, eu, em nome de toda a família, agradeço o respeito, a honra, o carinho, o apreço que apresentaram a nós, sempre apresentam, não é? Eu quero aqui deixar a nossa gratidão eterna. Queridos, a palavra do Senhor em Mateus 6:22 diz assim: o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. O olho é a luz do corpo. O olho é a luz do corpo. Se o teu corpo tem um olho bom, ele será iluminado, ele será abençoado. Então, o grande detalhe hoje para nós analisarmos é como é os nossos olhos. Eu sei que os nossos olhos, eles produzem vida para todo o nosso corpo. Eu sei que os nossos olhos, se eles forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será mau. Se o meu olho, ele produz esperança, expectativa, emoção, confiança no Senhor, todo o meu corpo vai ser abençoado nisso. Se os meus olhos não forem bons, automaticamente eu vou perecer com isso. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração hoje, porque ontem eu pensava muito sobre a passagem de Ló. Ló foi tirado de Sodoma porque Deus disse a Ló: eu vou destruir aquela cidade. A ira minha está voltada para aquela cidade, porque o pecado daquele lugar chega até mim de uma maneira em que eu não suporto mais o odor do pecado. Muito bem, nós vamos ver que Deus então vai tirar Ló e vai enviar os anjos para que tire a família de Ló de uma forma bem repentina, rápida, porque se a família permanecer ali, Deus destrói a cidade e destrói a família também. Tamanha era a vontade de Deus fazer justiça. Muito bem, mas eu quero dizer para você a respeito dos olhos da esposa de Ló. A esposa de Ló, ela vai simplesmente, ao caminhar para sair de Sodoma, ela vai se lembrar de muitas coisas que por ali estão ficando, e ela vai olhar para trás. E quando ela olha para trás, ela fica convertida em uma estátua de sal. Ou seja, a ira de Deus simplesmente vai fulminar ela ali instantaneamente. A ira de Deus vai destruir ela imediatamente, porque os olhos daquela mulher eram olhos maus. Eu já disse no início de que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo vai perecer. Então os meus olhos devem ser bons. Na realidade, nós enxergamos com os olhos ou com a mente? Na realidade, os olhos, eles vão captar a figura, a imagem. Mas quem vai formatar tudo é o córtex cerebral, ou seja, na nossa mente, a massa cefálica nossa é o que vai reproduzir o que nós estamos vendo. Se o meu entendimento das coisas é bom, se o meu entendimento ele é iluminado, tudo, no meu corpo, todos os meus gestos serão abençoados. Se, porém, não é iluminado o meu entendimento, tudo que eu olho será reproduzido de forma maligna. Então, queridos, nossos olhos, eles só, captam a imagem. Eles buscam a imagem, é como numa câmera digital. Ou seja, ali, o globo óptico ali, ele vai buscar a imagem. Mas é o processador que está dentro da câmera que vai reproduzir isso.
é o que vai dar vida à imagem. Se eu me fiz entender, eu quero que você pegue essa palavra para o seu coração e entenda que os teus olhos, eles só têm a capacidade de enxergar e capturar a imagem. O que vai fazer dessa captura é o seu cérebro reproduzir coisas boas. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Uma pessoa não pode ter um desempenho de um vencedor se não se vê como um vencedor. Você não pode vencer, ter uma semana abençoada, ser uma pessoa que vai romper os obstáculos, se dentro de você está um derrotado. O que eu quero dizer para você, às vezes as circunstâncias à nossa volta são circunstâncias de luta, de adversidade, de, complicações. Às vezes nós não sabemos como vamos fazer, mas deixa eu dizer, isso são circunstâncias, isso está à nossa volta, mas isso não nos define. O que vai nos definir é aquilo que está dentro de mim, é o que o Senhor pensa a meu respeito, é o que o Senhor projetou para a minha vida. O que eu estou vendo é só uma questão de momento, mas o que está dentro de mim é o que Deus está formando pela fé. O texto bíblico a respeito da fé diz assim, que Deus traz do nada a existência. Deus traz do nada a existência, ou seja, aquilo que não é, tornará a ser pela fé, pela fé. Então eu quero dizer para você, analisando assim, tinha uma mulher, esposa de Ló, que ela não tinha olhos bons, e o Senhor falou, sai dessa cidade porque o pecado é horrível, e eu vou destruir esse lugar. E ela, quando estava saindo já com a sua família, ela olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Os olhos dela eram maus, ou seja, por mais que ela estava vendo o livramento, a mente dela era de uma escrava. Em contrapartida, eu quero concluir para você dizendo a respeito do menino Davi. O jovem Davi, ele tinha olhos bons, e olhos bons ilumina todo o nosso corpo. Nós não vemos com os olhos, nós vemos com o córtex cerebral, com a massa cefálica. Eu vejo com o meu cérebro, os meus olhos só captam a imagem, mas o que vai formar, o que vai me definir é o que eu sou no Senhor. Se você entender essa palavra, muitas coisas vão mudar na sua vida, eu tenho certeza disso. Então entenda uma coisa, o menino Davi, jovem Davi, eu digo isso porque ele era muito garotão ainda, 17 para 18 anos, ele foi levar queijo para os seus irmãos, foi levar queijo aos seus irmãos, foi levar encomendas do seu pai a seus irmãos que estavam na guerra, e quando ele chegou naquele lugar, ele viu, ele enxergou, não com os seus olhos físicos, ele enxergou com os seus olhos espirituais, ele enxergou com o seu cérebro, com o seu entendimento, ele enxergou com o entendimento que ele tinha de Deus. Ele estava vendo um grande homem, o maior da época, ele estava vendo um grande obstáculo, mas ele não viu com os olhos. O problema nosso, às vezes, é que nós olhamos a situação com os olhos. Eu não devo olhar com os olhos, eu devo olhar com aquilo que eu represento no corpo de Cristo. Eu represento no corpo de Cristo, todas as bênçãos do Senhor. No Senhor todas as coisas já são confirmadas. Então confia no Senhor, ainda que você esteja olhando e as coisas ainda não estão formadas, lembre-se, eu enxergo com aquilo que eu entendo que eu sou no Senhor. Se os meus olhos forem bons, tudo em minha vida será bom. Amém? Eu quero orar para que você possa ter um bom dia, e eu também vou ter um bom dia. Amém? Vamos orar, e eu quero aqui deixar essa palavra ao seu coração. Louvado seja Deus. Coloca um propósito aí, está começando uma semana, está começando mais um dia e mais um mês, não é? Hoje, já estamos na reta final agora para dezembro. O ano passa que é um estilingue.
Queridos, olha para você ver. Então eu queria que você projetasse esse mês, não pelos olhos, mas pelo entendimento de quem você representa no corpo de Cristo. Você é vencedor, você é mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor é você ser abençoado, é você ganhar, é você vencer, é você obter a vitória antes de jogar. O jogo não terminou e o Senhor diz assim: você já ganhou, você já é vencedor. Nós não terminamos a jogada e o Senhor nos garante a vitória. O Senhor nos garante que o prêmio já é nosso. É isso que é ser bem-aventurado, isso que é ser, sabe, mais do que vencedor. Vamos orar? Coloca um propósito aí para esse mês. Deus vai revolucionar a sua vida esse mês. É mês de vitória, é mês de conquista, é mês de tocar as mãos no sobrenatural de Deus, é mês de cura, é mês de libertação, é mês do Senhor te surpreender. Creia nisso. Pai querido, eu quero te agradecer, quero te louvar por estarmos aqui, Senhor, ainda que o equipamento não estava muito ajustado hoje, mas eu quero te louvar por poder, ó Deus, ter conseguido ainda, ó Deus, lançar aqui uma palavra profética ao coração de todos os meus irmãos, parentes, amigos, irmãos em Cristo, e eu quero que esta palavra alcance o coração deles, aqueles que talvez têm falta de fé, que a sua fé aumente, aqueles que precisam de um milagre, creia hoje mesmo que o Senhor fará o extraordinário sobre a vida desse meu amado e querido irmão e irmã. Em o nome de Jesus, Senhor, sacode a vida desse meu querido, ó Deus, esteja operando milagre em toda essa família, em toda essa empresa, todos esses sonhos, que o Senhor traga do nada à existência, e que setembro seja o mês da conquista, o mês da vitória, o mês do testemunho extraordinário. Eu profetizo salvação, eu profetizo milagres, eu profetizo que o Senhor estará conosco e fará prodígios na nossa família, nas nossas finanças, na nossa saúde e em tudo. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém e amém. Recebe a bênção aí. Tenha um dia, uma semana, um mês abençoado. Esse mês, caminha comigo, faz um propósito de caminhar todo dia de manhã aqui, ainda que às vezes as coisas é difícil de ajustar, mas nós vamos estar todo mês aqui para abençoar a sua vida, a sua família, e eu tenho certeza de que Deus vai te surpreender ainda muito esse mês. Deus abençoe, um ótimo dia!